Muito boa noite, nossa saudação a todos. Está no ar mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. Estamos aqui em nome de Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós vamos falar de futebol. Fazia um bom tempo já que a gente não falava a respeito desse tema tão importante e que a gente está sentindo na pandemia agora aí, o quanto ele faz falta, especialmente a impossibilidade de se fazer presente, digamos, eu falo do torcedor, o dirigente, obviamente que sim, mas do torcedor poder, aos domingos, enfim, frequentar o futebol, falo mais especificamente aqui, o Colosso da Lagoa. Nós vamos falar sobre o Ipiranga, que numa situação surreal aí acabou de encerrar uma competição e já está se fardando para entrar em campo com a tabela zerada aí, para começar uma outra competição, ou seja, pés no chão, porque começa todo mundo igual, aquela vantagem que o Ipiranga tinha lá na Série C, aquilo é passado, infelizmente, e o Ipiranga vai ter grandes desafios ao longo do ano de 2021. Para falar a respeito desse tema, nós estamos recebendo o presidente Adilson Stankiewicz, que é o presidente do Ipiranga, e também o Ricardo Argenta, que é o diretor de futebol. Eu agradeço a ambos, eu sei que vocês têm atividades, teriam até lá no próprio estádio. Enfim, Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Odi, uma boa noite a todos, é sempre um prazer estar conversando com vocês. Presidente também, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aí. Boa noite, Odi, um prazer para a gente estar aqui. Boa noite ao Ricardo, cumprimentando ele, cumprimento a todos os nossos diretores e conselheiros. Bom, vamos começar então pelo Gauchão, né? O Gauchão, em princípio, tem uma data marcada aí para o dia 28 desse mês. Por que esse aí, em princípio? Muito bem, a possibilidade de haver alguma alteração ainda de datas, uma vez que o Grêmio está disputando as finais da Copa do Brasil, né? Mas isso ainda está no setor das especulações. A data, por enquanto, ela está marcada por dia 27 e 28, ela não está confirmado, né, o dia certo do jogo. O certo é que a estreia será contra o São Luís de Juí, né, em também local ainda a ser definido, uma vez que a equipe do São Luís ela foi penalizada com a perda de 2 mandos de campo. E um deles, então, será cumprido contra a nossa equipe. Estamos aguardando. O mais provável aqui é que esse jogo aconteça em Frederico Westphalen, né? E de qualquer forma, onde a federação indicar, nós vamos estar lá jogando. Bom campo, excelente. É um estádio novo, construído pela União Frederiquense, onde nós tivemos a oportunidade de jogar em 2018, né? Em 2019, e tem todas as condições para fazer um bom jogo lá, sim. Eu vou tratar das questões do futebol um pouco mais com o diretor, depois a gente volta, tá? Com certeza. Argenta, o Ipiranga tem uma tabela aí de 4 jogos, pega 3 jogos fora, né? Isso não faz diferença nenhuma, porque depois inverte, ou como é que é? Hoje, é claro que a gente gostaria que fosse mais nivelado esse início de campeonato, né? Porém, essa primeira partida já vai ser um campo neutro, então já vai igualar quanto a isso, né? E os dois últimos jogos são fora desses 4 primeiros, né? Que daí vai complicar um pouco esse início de campeonato, mas hoje sem a presença do público, todos os jogos acabam se tornando praticamente jogos neutros, né? Então a gente não está levando isso em conta. A gente jogou todo ano passado aí sem torcida e diversos jogos fora de casa que a gente fez uma belíssima campanha fora de casa.
Então, eu creio que isso não é um fator predominante para que a gente não tenha sucesso no início do campeonato. Durante muito tempo se falou pelas dimensões do estádio que o Ipiranga tem, belíssimo, né? Um estádio grande e tal. Se falou isso aí, não sei se foi por conta da voz do povo, digamos assim. Não, aqui o árbitro entra, fica tranquilo, apita tranquilo, o torcedor está lá, não sei aonde. E a gente sabe que há outros estádios onde o torcedor fica junto ao alambrado, junto ao bandeirinha. Aqui fica no mínimo a 10, 15 metros longe. Né? Se falou que o Ipiranga levava uma certa, eu não digo desvantagem, mas assim, a pressão que ele poderia exercer em casa, ele não podia, né? E acabava levando essa pressão fora. Você acha que o fato de não ter torcida e agora isso não vai alterar resultado nem nada, sim, mas pode fazer com que o lateral, o ponteiro, enfim, se sinta mais tranquilo? Hoje a maioria dos estádios, os clubes estão fazendo arenas, né? Que essa arena fica muito próxima realmente ao gramado, né? E o nosso estádio, por ser um estádio de 50 anos, na época foi construído esse estádio olímpico, com pista de atletismo, então realmente ele fica mais distante do gramado e, consequentemente, essa pressão diminui. Mas hoje, com o nivelamento que está a nossa arbitragem, eles não interferem muito mais nesse resultado dentro de campo, né? Mas a gente está tranquilo hoje porque essa pressão que tu comentou que os atletas podem sofrer dentro de campo, agora com a não presença da torcida, ajuda bastante. Claro, a gente dá exemplos a nível nacional, né, de que vários jogadores, por exemplo, da dupla Grenal, se tivesse torcida, hoje não estariam titulares, né? E agora, um ano inteiro sem a presença de torcida, eles fizeram excelentes campeonatos aí, tanto que estão disputando as finais de 2 grandes campeonatos. E vários técnicos teriam durado que exatamente. Né? Então, aqui não vai nenhum reparo desabonatório a qualquer árbitro que possa sentir isso ou aquilo. A gente sabe que as coisas mudaram, né? Eu estou também me reportando há muitos anos atrás, né? Onde a gente ouvia coisas que se hoje, mesmo num estádio de futebol, se você gritava o que se gritava antigamente, dava o que tem dado aí, alguns casos aí, né? Mas claro, né, de que a gente quer que o quanto antes volte a presença do nosso torcedor, né? Porque... Mas tanto até, ou se fala numa tentativa... Né? Depois o presidente Adilson pode falar melhor, que no Congresso Técnico do Gauchão eles comentaram alguma porcentagem que possa voltar aos estádios, né? Mas não é nada certo também. Mas a gente está ansioso para que volte o público, para que nosso sócio, que a gente já quer agradecer desde já, que não parou de pagar a sua mensalidade, isso ajudou bastante, né, nessa reta final aí da Série C. Então a gente quer que volte a tudo ao normal para que o nosso torcedor consiga ir ao estádio, nossos sócios consigam ir ao estádio e que a gente consiga alavancar cada vez mais sócios aí para o Ipiranga. Presidente, como é que está essa questão aí, só para não perder o fio, essa questão que houve uma tentativa, eu acho que ainda se fala e tal, mas não dá para se afirmar absolutamente nada, né, assim, de concreto. Quanto ao retorno do público, né, hoje. Isso. Então, está havendo conversas entre a Federação Gaúcha e o Governo do Estado no sentido de se montar um protocolo seguro para o retorno do público. É uma das poucas atividades que ainda estão nessa situação, né? A gente acredita que logo isso vai ocorrer, até porque a vacinação está avançando também, então logo aí à frente acredito que as coisas voltem a uma certa normalidade, talvez não 100% de ocupação, mas 30%, 40%, 50% de ocupação de estádio já seria maravilhoso, né? Veja bem, nós temos aí esse ano um jogo contra a equipe do Grêmio aqui em Erechim. Há muitos anos que o Grêmio não vem para cá, os últimos anos tem sido internacional. Seria algo fantástico, com certeza nós teríamos uma excelente bilheteria com esse jogo, né?
uma excelente bilheteria e tudo indica que nessa primeira fase, pelo menos do Gauchão, nós não teremos público. A situação vai ser reavaliada logo ali na frente, né? Nas semifinais. Na verdade, o que tem que acontecer é que haja equilíbrio técnico. Não pode uma equipe ter público e outra não ter, né? Então, as coisas têm que ser ajustadas realmente de forma que todo o campeonato possa avançar com o público dentro da mesma fase. Enfim, eu acredito sim no retorno próximo aí da torcida, mas eu acredito que isso deve ficar para o segundo semestre desse ano de 2021. Sem dúvida é uma perda financeira considerável, né? Considerável, mais do que considerável, importantíssimo. Sim. Especialmente para um clube do interior. O que vale para o Ipiranga vale para qualquer outro time. Para você ter uma ideia, seria recursos da ordem de 500 mil reais, mais ou menos. Um jogo desse que nós vamos deixar de arrecadar. É bastante. Eu queria que o Ricardo Argento nos explicasse um pouquinho, para quem não sabe ainda, para quem não está inteirado, assim, eu vou te perguntar o óbvio, né? Quantos times são, como é que eles estão divididos, se tu se lembra, assim, qual é a chave do Ipiranga, jogam todos contra todos, ou como é que funciona? Então, o Gauchão são 12 times, né? São divididos em 2 chaves. Esse ano aqui é direto, Ricardo. Isso, é todos contra todos. Todos contra todos. Obrigado, presidente Edilson. 11 jogos. Isso aí. Somente ida? Somente ida. 11 jogos. Então, na verdade, hoje é um torneião. É um torneião. Né? Então, é aí que a gente volta naquela importância dos 4 primeiros jogos, né, hoje. Que essa arrancada é muito importante. A gente vai ter esse primeiro jogo em casa, então, com o Novo Hamburgo, né? Que vai ser o único jogo que a gente vai ter em casa desses 4 primeiros jogos. E então acaba sendo um campeonato rápido e que a gente não pode perder a concentração, porque claro que a gente não fala mais em momento nenhum rebaixamento, né? Tanto no Gauchão quanto na Série C, porque o clube já atingiu um outro nível dentro dessas 2 competições, né? Mas a gente sempre precisa estar atento aí a qualquer coisa que possa acontecer. Isso. Os 4 primeiros hoje vão disputar uma semifinal, então apenas classificarão 4 então, para a segunda fase, né? Essa semifinal aí com jogos de ida e volta, e na sequência aí uma decisão então entre os 2 primeiros. Então veja bem que é um campeonato muito seletivo, né? Sim, muito seletivo. É um campeonato de 1 mês e meio quase. São apenas 17 datas disponibilizadas pela CBF para finalizar o campeonato. E o nosso campeonato prevê 16 datas. E os jogos vão ser vai ser 1 por semana ou 2 por semana? A grande maioria de final de semana, mas com alguns intercalados. Então, algumas semanas, se não me engano, 3 rodadas aí serão de meio de semana. É um campeonato muito rápido, um torneio, como você falou mesmo. E também muito fácil de rebaixar, tem que tomar muito cuidado, né? Eu ia dizer que o Argenta disse que o Ipiranga está num outro patamar, e realmente está, né? Mas assim como todos que entram sonham em até ser campeão ou no mínimo classificar, mas tem que levar em consideração que vão cair. É 2 que caem ou 4 que caem? 2 que caem. 2 que caem. E o nosso desejo é estarmos entre os 4, como esse você falou. Objetivo. Esse é o objetivo. Sim, claro. Bom, aí se tiver entre os 4 classificados, né? Aí é jogo lá e cá. Isso mesmo. Mas ainda mesmo assim acho que não vai ter público. Eu acho que assim mesmo, acho que não vai ter público. O grupo é esse que está aí? Ou? O grupo é esse. Obviamente que se a gente vê que tenha alguma deficiência em alguma posição, a gente vai conversar com a comissão técnica e vai tentar achar uma solução, mas agora com a última contratação aí da renovação do Jean Silva, praticamente a gente montou o grupo para o Gauchão desse ano. Claro que depois vem a Série C, então isso vai ser reavaliado, a gente vai sentar com a comissão técnica que aí estiver, né? E vai reavaliar o grupo e, obviamente, fazer contratações pontuais. E esses contratos, eles são digamos, até o Gauchão, ou até a Série C, ou varia muito? Tem muitos que já têm contrato até o final da Série C, né? E alguns que já vinham conosco desde o ano passado, tem contratos que findam no final do Gauchão.
E certamente vocês vão tentar ver. Daí isso aí vai ser, por isso que eu falei dessa reavaliação tem. depois do gauchão, para ver o que a gente, se a gente prolonga esse contrato ou se a gente procura novos atletas aí no mercado. Isso dá um grupo de quantos hoje em dia? Hoje a gente tem 24 atletas. Contando com os atletas que estão em TS também, são 26 aí no total. Contando com 4 goleiros. Sim. Tem. 24. Tem os goleiros. Você tem que ter 4, né? É complicado. Porque... Então, e do grupo que jogou o ano passado, vamos pegar a Série C. Ficou quanto por cento mais ou menos? A gente conseguiu manter mais ou menos uns 75% do grupo do ano passado hoje. Né, que foi, falando em time titular, né? Sim. A gente perdeu 2 atletas do time titular, que foram o Tarek e o Neto, né? O restante do time titular a gente conseguiu manter. Então isso também já é importante, porque o nosso técnico Júnior Rocha já vinha assistindo nossos jogos, analisando o nosso time. Então a gente entregar também assim 75% do grupo para ele já formado com 1 ano de casa, também já facilitou bastante, né? E junto com essas novas contratações aí que vieram agregar com certeza. E o técnico Júnior Rocha vem da onde? Eu sei que teve uma coletiva lá e tal, eu infelizmente por questões de pandemia, enfim, eu não fui, né? Mas acompanhei ele alguma coisa. Ele é de Rio Grande? Ele é de São Leopoldo. Ele é gaúcho de Mas ele não teve uma passagem lá por... Sim, e ele teve o destaque assim, grandioso na carreira dele no Luverdense, no Santa Cruz, no CRB, né? Ele é um cara novo, ele tem 39 anos, né? Mas já muito experiente. E ele rodou por grandes clubes também como jogador, né? Ele era atacante de lado, né? Ele era extrema, ele atuou por vários clubes aí e a gente chegou no nome dele, né? Foi uma indicação do Renan, e a gente tinha 3 nomes na verdade, né? E então a gente pegou esses 3 nomes e numa tarde de domingo, se eu não me engano, a gente fez uma reunião com eles, eu, o presidente Adilson e o Renan. Então a gente fez uma entrevista com os 3 técnicos que a gente tinha colocado em pauta, né? E após essa reunião, na semana, a gente discutiu e achou que o melhor nome foi o do Júnior Rocha, e a gente conseguiu então concretizar essa contratação. E nos primeiros treinos agora a gente já pôde ver que é um cara muito inteligente, ele e o seu auxiliar, o Macaé também. Ele trouxe um auxiliar técnico. Ele subiu com a Luverdense para a Série B, para você saber, onde fez excelentes campanhas também na Copa do Brasil com a Luverdense, foi campeão mato-grossense, campeão da Copa Verde também por eles lá. Ele ficou por 5 anos na equipe da Luverdense, vindo desde das de lá categorias de base. Futebol com características meio parecidas, né? Meio pegado, né? A própria cidade, as pessoas são todos aqui da nossa região, né? O presidente da Luverdense, o seu Helmut Lavisch, é aqui de Santo Ângelo, familiares de Biraiaras, enfim, é um futebol e um povo muito parecido com o nosso aqui também. Isso, eu acho que, eu não sei, olhando de fora, isso importa. Importa muito, importa muito. Importa muito, porque se de repente tu vem totalmente divorciado do ambiente, de como é, de como é que se fala com o árbitro, de como é que... Nessa entrevista, como o Ricardo falou, nós procuramos identificar um técnico que aplicasse técnicas modernas, fosse adepto a um futebol propositivo, como é a história do Ipiranga, como é o histórico da nossa equipe, e que também conhecesse o futebol gaúcho. Não poderia ser alguém dissociado da nossa realidade aqui nesse momento, até porque o campeonato é muito curto, como a gente já viu. Ele vem para ficar, digamos, com um contrato de 1 ano? Isso aí, até o final da Série C, a princípio, né? O contrato dele. A Série C vai até quando, Ricardo? 30 de novembro. 30 de novembro. Se tudo ocorrer bem, né? Se nós estivermos na final.
Não, estamos Que é onde nós aqui, gostaríamos de estar. não imaginando que vão amputar para agosto. Isso mesmo. Né? Mas o Ipiranga tem. Eu acho que essa trajetória que o Ipiranga tem feito nos últimos anos na Série C, ela tem não só fortalecido o ânimo interno, como ela tem, digamos, esparramado, né, espalhado um respeito dos outros clubes com relação ao Ipiranga. Essa é uma questão bastante interessante. A imagem dele, digamos. Isso. Hoje, sempre que o Ipiranga entrava no campeonato da Série C, nós entrávamos como o predileto ao rebaixamento, o favorito ao rebaixamento. Quem não ganhar do Ipiranga vai perder pontos. Se olhava, e é o natural, né? A nossa folha sempre foi a menor, se não foi a menor, foi a segunda, terceira menor do campeonato. É um clube que está iniciando a sua caminhada em competições nacionais, então é natural essa visão. No entanto, nos últimos 2 anos isso mudou, né? Hoje nós estamos aí enfrentando grandes do futebol brasileiro, vou citar aqui o Paysandu e o Remo, de igual para igual, e eles sabendo que a situação não é fácil de um lado ou outro, né? Enfrentamos aqui esse ano equipes fantásticas, Ituano, Londrina, Criciúma, para citar algumas aqui, né? Com que a gente se defrontou e todas foram enfrentamentos altivos com muito respeito pelo lado de lá. Acredito que essa questão de nós termos chegado em primeiro lugar nos últimos 2 anos na fase classificatória mostrou que o clube sim tem condições de subir para uma Série B, e isso vai agregando uma respeitabilidade ao longo do tempo. Hoje com certeza nós não seremos o clube favorito a ser rebaixado, por mais difícil que seja a Série C desse ano. Incute uma autoestima no próprio grupo. Exato. Né? Meio que transfere uma responsabilidade para o próprio grupo. Diz, puxa vida, eu estou num time que nos últimos 2 anos foi as finais, dá para se dizer. Né? E o objetivo desse ano não é diferente dos outros, é chegar lá de novo. Nós queremos estar lá novamente. Nesse dia 30/11 é o dia para disputar a final da Série C, nós queremos estar lá. Chegamos muito perto desse ano, né? Muito perto. Ok, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje, já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Uniestados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, estamos de volta em nome da Unimed Erechim, em nome da Sicredi. Estamos falando aqui sobre o Ipiranga Futebol Clube e as suas competições ao longo deste ano. Esperamos que, quem sabe, tomara que até a metade do ano aí o público possa estar de volta ao Colosso da Lagoa, para a gente ver jogo, sentir o cheiro da grama novamente, né? E não tem nada como tu ver um show ao vivo, vale para um show, né? Tu que é músico, você sabe disso. Uma coisa é tu ver pela TV, ver uma partida de futebol ao vivo. Eu sempre me
recordo o tempo que eu morava em Porto Alegre, eu digo, puxa vida, quanta coisa a televisão não mostra, né? E que a gente fica sabendo lá e tal. Vamos falar um pouquinho de dinheiro, presidente, porque sem dinheiro é difícil. Como é que o Ipiranga está fazendo para se manter aí? Está todo mundo se queixando aí. Muito bem. Vamos dizer assim que foi uma temporada muito dura para nós, né, Odi, nessa parte financeira. Primeiro, nunca na história o Ipiranga emendou tantos meses contínuos de folha de pagamento, né? Nós iniciamos a nossa temporada em novembro de 2019 com os treinamentos da equipe, na época treinada pelo professor Paulo Henrique, se preparando para o Gauchão, que iniciava em janeiro, né, de 2020. E ali em março, no dia 15, 16 de março de 2020, começou a pandemia e nós ficamos praticamente 4 meses parados, né, sem atividades, aguardando os retornos. E quando retornou, ainda retornou sem público, quer dizer, nos tirando uma perna aí também da questão dos patrocínios. Então, de novembro de 2019, veja bem, nós já estamos em fevereiro, né? São 12, 13, 14, 15, 16 meses contínuos sem parada. Isso na história de Ipiranga nunca aconteceu. Normalmente o clube jogava, na época que jogava somente os campeonatos estaduais, 3 ou 4 meses. Teve um ano que se estendeu a 8 meses esse campeonato, foi um campeonato longo lá em 1997, 1998. E nas últimas temporadas nós parávamos ali em outubro, né? Fazíamos a nossa preparação e reiniciávamos os trabalhos nos finais de novembro. E agora aqui nós estamos emendando, né? Então nós estamos há 16 meses continuamente mantendo a nossa folha rigorosamente em dia, né? Veja bem que é um desafio monstruoso, né? O que foi feito nesse período aqui para se conseguir saldar com essas contas? Primeiro foi feito um trabalho junto aos patrocinadores. A gente agradece de coração a todos os patrocinadores, principalmente os Master, que ficaram conosco, todos eles. Já renovamos com todos, incluímos um novo, que é o Hotel Haier agora, incluído aí no nosso hall de patrocínios, né? Adiantamos cotas de patrocínio para conseguirmos nos manter, né? E principalmente nós contamos aí com as nossas cotas de televisão referente aos campeonatos que o Ipiranga está. Só conseguimos manter realmente pelo fato de estarmos na primeira divisão do futebol gaúcho, né, onde nós temos cota. E agora, muito possivelmente, vamos estar numa Copa do Brasil, a Copa do Brasil que vai nos dar o equilíbrio financeiro desse ano. Estamos aguardando a confirmação da classificação do Grêmio, agora G8, né, já virou G8. Se o Grêmio estiver entre os 8, aí nós estamos classificados para a Copa do Brasil 2020. Então é uma possibilidade bastante grande, faltam apenas 2 rodadas para o campeonato encerrar, o Grêmio tem que fazer um ponto ainda para garantir. Isso, exatamente. Ou se ficar campeão da Copa do Brasil, para que o Ipiranga esteja na Só não, assim, Copa do Brasil 2021. Ou ser campeão da Copa do Brasil ou estar no G8. Ou G8. Ou estar no G8. Isso, basta ter participação na Libertadores 2021. Se a dupla Grenal tiver participação na Libertadores 2021, o Ipiranga... Independentemente de que se for na repescagem, aquela... Independente se for na vaga direta ou na vaga... pré-Libertadores. Na pré-Libertadores, exatamente. Na pré. Isso, aí libera mais uma vaga para a Copa do Brasil via Campeonato Gaúcho. O último que herdou essa vaga foi o Esportivo, por ter sido campeão do interior. Nós somos o 5º colocado no Campeonato Gaúcho 2020, então a próxima vaga é nossa, né? Então estamos muito perto. E o quarto? O quarto é o Esportivo. Ah, o quarto é tá. o Esportivo, isso, nós somos o 5º, né? E essa vaga então seria nossa pelo regulamento. Estamos muito perto, e isso significa um recurso de R$600 mil, para você ter uma ideia, já pela classificação, né? Mais 600 mil se você avançar para a segunda fase, e 1.200.000 se você estiver na terceira fase, o que seria o nosso objetivo também colocado dentro dessa competição. Esses valores aqui nos viabilizam o ano inteiro, inclusive a Série C do Campeonato Brasileiro, para você ter uma ideia. Então, muito importante que o Ipiranga esteja na Copa do Brasil pela viabilidade financeira. Óbvio que não é uma situação confortável, né? Nós estamos hoje, eu te diria assim, o Ipiranga
É um clube que não tem um endividamento grande, muito pelo contrário. O nosso endividamento para os clubes do nosso nível é bastante razoável, para não dizer pequeno. O nosso maior problema é fluxo de caixa. É as continhas que nós temos para pagar no dia de amanhã. Essa que é a grande dificuldade, e por isso a importância de se manter os patrocínios, manter os associados e manter essas receitas que nós temos. Não podemos pensar em hipótese alguma em cair de divisão. Joga contra quem ainda? Joga contra... O Grêmio vai jogar contra o Atlético Paranaense, o adversário direto. Lá? Não, em Porto Alegre. E encerra sua participação... Também não me recordo do próximo jogo. Não sei se não é contra o Vasco, não sei. Isso. Assim, é bem... Tá. Os últimos 10 anos a dupla Grenal tem participado da Libertadores. É praticamente impossível que fique fora esse ano pela quantidade de resultados aí possíveis de participação. O Inter já confirmou, né? Já está confirmado, disputando o título, inclusive. E o Grêmio depende de 1 ponto em 6 ou ainda ser campeão da Copa do Brasil. São três possibilidades. O Ipiranga vai estar lá, com certeza, e esse valor aqui é o que vai nos dar o equilíbrio financeiro para o ano. Sem dúvida nenhuma. Seria, digamos assim, a redenção. Digamos, a redenção é assim, um fôlego muito grande. A tranquilidade para nós podermos trabalhar. Acho que isso que é importante a gente destacar, né? Veja bem, são 16 meses em que o Ipiranga pagou rigorosamente em dia os seus salários e os seus direitos de imagem. Muitas vezes nós tínhamos que escolher assim. Eu tenho essa conta para pagar e tenho essa para pagar. O que nós vamos pagar? Vamos pagar os salários, a folha. E isso é extremamente importante para manter o grupo mobilizado. O Ipiranga tem buscado dinheiro em banco? Ultimamente não, pelo contrário, nossa dívida bancária está sendo reduzida. Nós temos um grande parceiro que é o Sicredi, fizemos uma excelente negociação com eles, referente aos parcelamentos daquilo que a gente tem, e a nossa dívida com o banco tem se reduzido mês a mês. E a Série C paga o quê? Nada. Zero. Sim. Isso, Ela paga... só custeia viagens, hospedagem e alimentação quando você está fora de casa. Nesse último ano é também importante para o nosso torcedor entender como é que foi feito, né? Foi feito uma ginástica de gestão muito grande, né? Então nós utilizamos os projetos do governo com relação à redução aí de custos durante a pandemia, né? Utilizamos as MPs governamentais, fizemos renegociação com bancos, adiantamos parcelas. Foi um período assim extremamente complicado, muito trabalhoso, mas que conseguimos chegar. Quem é que cuida muito dessa área aí? Bom, além o presidente Isso, além da presidência, tem pelo menos mais 2 pessoas que lidam diretamente com o assunto, que é o José Escúcio, o nosso vice-presidente, né? E o seu Mário Cavaletti, que é o nosso primeiro tesoureiro. São pessoas extremamente experientes também e com muita credibilidade, né? Na nossa comunidade. Além deles, nós temos o Glauber Bergonce, segundo tesoureiro, o Fernando Pungan, do Móveis Alprá, aí também tradicional, né, filho do seu Chico, que está com a gente nessa parte financeira. O Vanderlei Carminati, que é uma pessoa fantástica também, que nos ajuda a buscar recursos, né? E quem tem estado muito com a gente também é o Ricardo Adangzik, vice-presidente do Conselho, junto com o Célio Fal, presidente do Conselho. Essas pessoas que estão mais ligadas à parte financeira. Dessas questões, dessas capacidades de perceber o que está antes, onde investir, onde pode... Porque hoje os contratos do ano passado, de patrocínios principalmente, findavam junto com a Série C. Porém, a Série C, em outubro, a gente ficou sabendo que a Série C ia ter mais 3 meses. E daí o presidente, um certo dia, disse assim, pessoal, a gente precisa de 1,5 milhão para terminar a Série C. E os contratos de patrocínio todos encerrados, público 0, encerrado. Então foi uma dificuldade muito grande e isso a gente tem que louvar com certeza o trabalho do presidente e de todas essas pessoas citadas por ele, porque se não fosse essa ação coletiva aí, com certeza a gente não ia conseguir terminar a Série C. O Ipiranga tem algum tipo de convênio com o poder público, não?
Hoje nós temos um aluguel, né, que já nos ajuda bastante. A Secretaria de Esportes está sediada lá no Colosso da Lagoa, né, mas é o único convênio que nós temos. Nós temos um patrocínio com o Banco Público, que é muito importante, né, a gente agradece muito esse patrocínio também, com o patrocínio do Banrisul. É um patrocínio que não é exclusivo do Ipiranga, mas é com a Federação Gaúcha de Futebol, né, são valores bastante razoáveis que nos ajudam todos os meses. Mas seriam esses os nossos auxílios assim com o poder público. Nós temos uma parceria assim com o Pro Esporte, que viabiliza a categoria de base, mas esse recurso ele não vai para o futebol profissional, é 100% para a viabilidade da categoria de base, né? Então há sim um apoio do poder público nesse sentido, né? Mas o principal mesmo é essa questão dos patrocinadores, dos associados que a gente precisa. Esse dinheirinho, os 40, 80 reais, 40 arquibancada, 80 reais a cadeira, ajuda muito, né? Em torno de 40 mil reais mês que entra esse recurso. Nós temos um recurso muito interessante que foi iniciado há 2 anos atrás, que é esse programa Marcas Campeãs, em que nós temos os royalties, né, dos nossos produtos licenciados nos mercados da cidade. Hoje também dá um recurso de 30 mil reais mês por Ipiranga. Então, esse somatório desses dinheirinhos aí, a gente tem outros aluguéis também, nos ajudam muito, né, nos ajuda bastante e viabiliza o dia a dia do clube, mas não são... Assim, eu te digo hoje, não é fácil. Você perde o sono pela conta do dia seguinte, do outro dia. É uma situação bastante delicada. Eu não faço ideia como, né? Mas eu já pensei várias vezes como é que poderia ser aproveitado melhor a estrutura que o Colosso da Lagoa tem, né? Olha, é uma estrutura grandiosa, enfim. Isso, para você ter uma ideia, né? O nosso patrimônio é estimado em 60 milhões de reais. Esse é o valor estimado do terreno que nós temos, mais a construção do estádio. No nosso último balanço, que foi feito aí em dezembro do ano passado, a nossa dívida total é 3 milhões de reais. Então, a nossa dívida em relação ao patrimônio ela é pequena, pode se considerar baixa, né? Mas realmente, como você falou, teria que haver um aproveitamento melhor, e essa é uma questão aí que a gente lança também para os nossos diretores e conselheiros de como aproveitar melhor toda essa área, todo esse recurso, todo esse patrimônio que o clube tem, né? Nunca houve, digamos assim, o interesse de pessoas que passaram pelo clube, que hoje estão muito bem de vida, fora daqui, dentro do esporte, enfim, de um dia afora um empresário e tal, da área do esporte, né, que teve uma certa vez, mas afora, assim, outros nomes, nunca ninguém se interessou em investir em alguma coisa? Até hoje não tivemos essa graça, mas seria muito bacana, né, se algo nesse sentido viesse a acontecer. Claro, tudo tem que ser bem cuidado, bem planejado, exatamente porque nós temos um patrimônio aí construído ao longo de 100 anos, né, praticamente, de clube. Então tudo tem que ser manejado assim, com muito cuidado, porque deve-se ter muita responsabilidade com as gestões futuras também que venham, né? Mas estamos abertos a parcerias, com certeza. Aliás, daqui 2 anos e meio, um pouquinho mais, o Ipiranga vai fechar os seus 100 anos. Isso mesmo, estamos muito próximos do centenário. Você conhece muito da história, nós conversávamos antes aqui, é uma história lindíssima. Nós estamos construindo mais algumas páginas dessa história aí, né? Daqui a uns anos o pessoal vai lembrar dessas histórias que nós construímos agora também. E, como disse, é uma responsabilidade muito grande de manter esse clube com as portas abertas e sempre pujante e forte, né? Seria interessante fechar, vou dizer uma bobagem aqui, mas seria interessante aqui fechar o 2024 com o C de clube, né, na Série C. Na Série B. Na Série B. Na Série B. Isso mesmo. O C na de clube da Série B. Série B. Acabei dizendo uma bobagem mesmo. Vamos ver sobre a questão, o que o Ipiranga sabe dos demais times do Campeonato Gaúcho? Hoje, Tipo de informação, porque isso aí também conta. A gente vem comentando isso, que vai ser um campeonato muito difícil, né, hoje, porque hoje a gente vai ter, então, Grêmio, Inter e Juventude na Série A do Brasileirão, né? A gente vai ter o Brasil de Pelotas na Série B do Brasileirão.
Então vai ser um campeonato muito nivelado, os clubes do interior já vêm se preparando desde outubro, novembro do ano passado para a disputa do Gauchão, né? A nossa preparação para a disputa do Gauchão começou fazem 10 dias, então serão equipes muito equilibradas, tirando a dupla Grenal, né, que eu posso falar que pode ter algum desequilíbrio, mas em termos de clubes do interior, será um campeonato muito difícil, muito nivelado. A gente vê agora pelos amistosos que estão acontecendo nessa preparação, que são amistosos muito competitivos, né? Quando obviamente os clubes fazem esses jogos amistosos com equipes do mesmo nível, né? Não fazem com sindicato, com times amadores, enfim. Mas a gente sabe, né, da dificuldade. Hoje o Campeonato Gaúcho é o segundo campeonato mais difícil do Brasil. A gente tem certeza que só perde para o Campeonato Paulista hoje. Caxias, né, que manteve quase grande parte do elenco, né, um clube tradicional, cidade forte, grandes patrocinadores. Mas tenho certeza que com essa manutenção do nosso grupo do ano passado, sim, e com esses novos atletas que chegaram, a gente vai conseguir fazer uma belíssima campanha. Muito bem, nós vamos ao último intervalo e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito bem, retomando o nosso painel de hoje, recebendo prazerosamente aqui o presidente do Ipiranga Futebol Clube, Adilson Stankiewicz, e Ricardo Argenta, diretor de futebol. Quanto tempo de Ipiranga já nasce hoje? Na nossa gestão? Assim, como diretor de futebol, tu está há 3 anos. Há 3 anos. 3 anos. E antes antes eu tinha participado já em 2008 e 2009. 2008 e 2009 eu comecei nas categorias de base como preparador físico, né? Nossa. E 2009 daí eu assumi a preparação física quando a gente subiu para Série A do Gauchão. Daí depois eu não atuei mais, né? E agora em 2018 daí teve o convite do presidente Adilson para assumir junto com o restante da diretoria. E o presidente está há quanto? Há mais tempo. Na gestão há 3 anos também, né? Finalizando agora o último ano de gestão, o 4º. E no clube como diretor já desde 2016 aí, né? Entrei com a convite do Gilberto Pessim e na verdade, como torcedor de Ipiranga toda a vida. Você sabe que tem um grande fã em Porto Alegre, né? Não só lá em Porto Alegre, mas Antônio Luiz Dalprá, se por acaso assistir. É um mestre para nós aqui. Toda vez que ele se quer férias, Adelar, me chama dele, né? Tempo que a gente nós jogamos junto. Ele disse,
maior presidente da história do Ipiranga. O Antônio. Não, é tu. O Antônio é uma pessoa fantástica, um apaixonado, né? É uma pessoa que dá gosto. Acho que todo dia a gente conversa, né? Porque todo dia ele puxa o assunto do Ipiranga. O pai dele também meu Deus, era um ipiranguista, assim, de fanático. Né? Sim. Seu João. Eu acho que a família toda Sim. da UPRA, né? Pessoas maravilhosas ali, João Mauro, que Fernando. se dedicaram ao Ipiranga durante... Pega o Chico Pungan. Né? O Chico Pungan tinha a cadeira dele lá. Né? Tinha a cadeira dele lá e sempre respeitoso e tal, né? Mas muito colaborativo, né? Sim, muito proativo. Mesmo quando as coisas não iam bem, ele procurava... exemplo para todos os gestores. Eu acho que sim. Vamos falar um pouquinho das características do time. Eu vi alguns jogos pela televisão e me pareceu um Ipiranga diferente daquele que quando eu frequentava o campo, quando ainda era possível, um Ipiranga mais propositivo no jogo, um Ipiranga assim, com menos, não vou dizer medo de jogar, mas assim, com mais ambição de vencer, né? Eu vi bem ou aconteceu de vez em quando isso? Não, é isso aí mesmo. Hoje o futebol moderno, né? Ele não cabe mais esses times retranqueiros que a gente chama, né? O futebol moderno hoje está tem muita vitalidade física, muita imposição tática e técnica, né? Então, a gente montou os últimos 3 times que a gente montou, a gente pensou nessas características de time propositivo, de jogar no campo do adversário, né? E esse ano não foi diferente, a gente montou um time e contratou um comandante, que é o Júnior Rocha, que gosta de jogar no campo do adversário. Eu acho que essa é a principal característica das nossas equipes, né? Lembrando sempre que a nossa direção tem uma filosofia de sempre montar os elencos e entregar o elenco montado já para a comissão técnica que venha dirigir o clube, né? Para que a gente não deixe atletas viúvas aí, né? Que é aquele atleta que o técnico traz e por muitas vezes o técnico sai e o atleta fica aí no grupo, né? Mas com certeza o nosso grupo é um grupo totalmente de futebol propositivo. A gente vai jogar no campo do adversário. Era isso que eu queria observar, diferentemente de muitas vezes, isso, né? E que ainda acontece hoje em dia, mesmo jogando fora. Mesmo jogando fora. Tinha opções de jogadas de frente. Claro, né, de que isso aí é uma questão que é muito bem analisada pelo Robson, que é o nosso analista de desempenho, né, juntamente com a comissão técnica. São diferentes situações. Cada jogo tem a sua peculiaridade, né? Obviamente que terão jogos que a gente com certeza vai, né? Não vamos atacar o Grêmio lá dentro da arena, né? Porque a gente sabe que é muito perigoso, mas com certeza a maioria dos jogos a gente vai sempre propor o jogo. Eu acho que isso pode acontecer no Gauchão, fora Grêmio lá, o Inter isso. Lá, pode... Não, pode, vai acontecer, tenho certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Gostaria que o presidente falasse um pouquinho sobre uma figura chamada Renan Mubarak. O que ele representa para o Ipiranga, já está há um bom tempo aí. Bom, o Renan, na verdade, é o meu braço direito, né? E é o grande maestro aí, o responsável por conduzir essa orquestra sinfônica, que é um time de futebol. Como você sabe, hoje, vestiário principalmente, é um vulcão em erupção contínua, né? A cada 5 minutos você tem um problema para resolver. E o Renan, ele faz com maestria esse meio campo entre atletas, comissão técnica, direção. É um profissional do futebol, né? Essa é a diferença para nós. Nós somos amadores. Eu sou professor universitário, o Argenta
é um educador físico, empresário, nós temos as nossas profissões aí, somos passageiros nesse meio. Mas o Renan não, o Renan vive disso e vive 24 horas por dia o clube, né? Te digo com certeza que a decisão mais correta que eu tomei foi a contratação dele lá em 2017. Foi a primeira ação, né? Como a gente não tinha, como falei antes, a gente assumiu, não tínhamos equipe, faltava 30 dias para iniciar o campeonato, tínhamos que montar todo um planejamento do zero, né? E várias pessoas me indicaram o Renan. Essas pessoas dizendo, olha, essa é uma pessoa competente, uma pessoa honesta, pessoa que você pode confiar, e realmente isso se mostrou correto ao longo do tempo. Além de todas essas características, a competência técnica dele é muito grande. A própria montagem do grupo acho que passa muito por ele também, né? Com certeza. As indicações, elas vêm do Renan, que é o profissional, trazidas ao departamento de futebol. E aí lá nós avaliamos. Ele costuma nos trazer sempre 2, 3 opções para cada... nós precisamos de um lateral direito. Ele vai buscar 3 opções. Tem essa característica, essa característica, essa característica aqui. Esse vai querer tanto, esse tanto, esse tanto. Esse é casado, precisa de um apartamento. Tudo isso entra no rol da decisão, né? E essas questões ele trabalha assim com maestria. Agradeço muito ao Renan. Não foi fácil renovar com ele para esse ano. Ele também ganhou muita visibilidade, né? Junto a esses clubes aí da Série C, da Série B também. E foi a primeira ação que nós fizemos também. Caímos fora do campeonato no sábado, né, no jogo contra o Paysandu. No domingo de manhã, às 11 horas, ainda com luto, com aquele gosto ruim na boca, me reuni com ele para tratar da renovação, porque na segunda-feira nós já precisávamos montar a equipe, e que bom que ele ficou para esse ano ainda de 2021. Só mais uma questão, eu também repuxando, a gente já está no futebol já há bastante tempo como jornalista. As grandes equipes vencedoras que conseguiram, independentemente de série, elas normalmente, além de terem um grupo competente, profissionais competentes em todas as áreas, elas normalmente têm ao menos um ou 2 líderes dentro do campo. O Ipiranga tem essa preocupação? Possui gente assim? Com certeza. Todos os grupos que a gente montou... Quando o juiz apita, a bola rola, o técnico meio que fica à distância, ele influi, mas o líder dentro de campo é importante. Todas as equipes que a gente montou, a gente sempre buscou esse perfil de atleta, né? Então, hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que a gente tem muito além de 2 ou 3 líderes, né? Não vou citar nomes, mas a gente tem com certeza mais de 5, 6 líderes aí que comandam o vestiário tanto dentro de campo quanto fora. Porque às vezes tem um que está meio devagar e tal, e precisa alguém que encoste nele, né? Eu acho bacana citar nome, assim, não vejo problemas, assim. O ano passado, né, o capitão do time na maior parte do campeonato foi o Tarek. Era uma liderança forte dentro do vestiário. Nós temos um atleta que está aqui com nós há bastante tempo já e que também tem essa liderança forte, que é o Fidelis, né? É um cidadão respeitado tanto pelos atletas quanto pela direção. O Rebson, que chegou agora, é outro rapaz que tem um perfil muito de liderança e uma facilidade muito de falar. O Canu, que está com nós há bastante tempo, também tem essa mesma situação. O Reinaldo, né, outro rapaz respeitado, Muriel, Claitinho, assim, para falar de alguns nomes que a gente tem identificado como líder, né? Acho importante também. E olha quantos líderes nós temos nesse grupo. Nosso tempo já estourou aí. Muito obrigado a todos de casa também. Muito obrigado e até uma próxima. E vamos falar mais vezes de Ipiranga ao longo deste ano. Boa noite. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender.
Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.